Estou começando a projetar aí, gente. Por favor, me dê um feedback se estão vendo já a tela. Tô sim, que tá tudo certo. Pronto, todos estão aí. Bom, tem 34 pessoas, tem gente infiltrada. Porque eu só tenho 32 alunos inscritos. Mas Bom, o senhor tá com dois logins, não? verdade, muito bem, querido. Comigo Obrigado. agora. O Rafael que está falando. Pronto, é isso mesmo, Rafael. Porque a câmera do Note é muito ruim, e o áudio do Note, Deus me livre. Vocês iam dar risada. Muito amador. Então, eu estou usando esse microfonezinho já ligado no áudio do celular, tá bom? Tá tendo um déjà vu de quê? Sobre o quê? Vamos lá. Vocês conseguem ver a tela agora, certo? Isabela tá dando risada. Conseguem ver a tela, gente? Por favor, falem. A gente tá conseguindo ver. Tá conseguindo. Ok, tem mais gente. Não estou entendendo nada, mas é isso. Alguns de vocês devem. A internet está oscilando muito, né? Deve estar ruim. Então vocês às vezes saem e retornam. Eu vou ficar atento aqui, certo? Vamos lá. Bom, estão vendo a imagem, beleza? Ela está em tela inteira, primeira coisa. Tá, não. Não está em tela inteira. Que péssimo. Bom, Eu só coloco na apresentação de slides. Aqui é isso, eu clico, mas aí vocês não conseguem ver. Tá em tela inteira, mas dá para entender. Por exemplo, outro slide, eu posso fazer assim, ó, dar uma ampliada. Quando eu amplio, tô mexendo aqui, ó. Vocês conseguem ver o zoom? Sim. Sim, né? Então, menos mal, tá? Vamos na manhã que eu tô organizando esse slide. Vou postar aqueles primeiros, que eram as nossas aulas tradicionais presenciais, e vou postar esse aqui, que é um resumão, para a gente, nessa uma horinha, dar conta de... e aí já estou explicando, tá? A gente vai fazer uma grande revisão hoje, né, para recapitular de onde a gente parou, pelo menos de acordo com o meu cronograma aqui, o que a gente tinha feito com vocês, segundo mineração. E aí a gente, na próxima aula, já começa a falar de bactérias e vírus. Na atividade que eu vou postar daqui a pouco lá no Classroom, vocês vão trabalhar um pouco de vírus numa questão, somente sobre o coronavírus, tá bom? Mas, por enquanto, é isso aqui. Bom, vocês conseguem ver essa telinha, pelo menos, né? Nessa imagem, que é a imagem que está postada lá na capinha do Classroom de vocês estão vendo um ambiente tropical, e a gente sabe que é tropical por quê? Um bioma tropical, porque tem plantas, né, com folhas sempre verdes, né, tem bastante água, né, um ambiente rico em compartimentos diferentes. Então você tem estratos arbóreos lá em cima, você tem um subbosque, que é essa parte do meio da foto, da imagem, da ilustração, e embaixo você tem as plantas mais rasteiras, as gramíneas, né, o capim, como a gente chama, e plantas aquáticas nesses lagos, né? Então tem cachoeira, rios, né, corredeiras, e esse lago que se forma aqui embaixo, no centro da imagem, tá? Quando a gente olha para essa figura, e aí já introduzindo essa nossa revisão, a gente vai lembrar da classificação dos seres vivos, né? E antes de falar da classificação dos tipos diferentes de seres vivos, como é que eles estão organizados, né, em grupos diferentes por afinidades biológicas, a gente tem que lembrar do conceito de vida. Ah, professor, de novo isso. Pois é, de novo. Eu quero ver aqui, no meu celular, eu estou conseguindo acompanhar as respostas. Por favor, digitem. Ou percam a timidez, que eu sei que vocês não têm mais, e abram o microfone, um de cada vez, tá? Só de forma organizada, não falar dois ao mesmo tempo. O William tá dando risada. Mas é isso mesmo, vamos lá. Vocês lembram do conceito de vida? Bom, nessa imagem tem muita vida, sim ou não? Como é que a gente pode... Sim, Karina. Como é que a gente pode definir a vida? Tem uma série de características, né?
que para ser um ser vivo, ele tem que ter, né? Um organismo tem que ter Metabolismo. Metabolismo, Tem que muito ser a bem. base de células. Todos os seres vivos são constituídos por células. Até a convenção que a gente tem até hoje, sim. Muito bem. Isso é uma das teorias mais importantes do conhecimento biológico, da biologia, que é a chamada teoria celular. A gente falou disso em março. Então, que ela vai dizer essa frase que você acabou de citar aqui. Todos os seres vivos são constituídos por células, né? Então, isso é a teoria celular. Então, todo ser vivo tem que ter célula. Então, ter célula é uma característica inerente a todos os seres vivos, que demarcam o organismo como vivo ou não. Tá? Então, metabolismo, ter células, o que mais? Amiguinhos, participem. Material genético. Muito bem. Todo ser vivo tem material genético. Inclusive os seres vivos de organização muito simples, mesmo os procariotos, como as bactérias, elas vão ter o DNA, um material genético, que vai ser importante para quê? Então, ter células, ter metabolismo, né, que é o funcionamento das diferentes reações químicas que mantêm o organismo vivo, e ter células e ter material genético. Pode ser o material genético, pode ser o DNA, mas também pode ser o RNA, tá? Lembrem disso, não esqueçam disso. Vão ter alguns vírus, não vamos entrar na discussão, né, dos vírus hoje, só na próxima aula, como eu falei, mas tem vírus que é feito de RNA, é o caso do nosso coronavírus, né, que causou esse afastamento da gente, né, maldito corona. Então, o que mais? Dois, né? Hein? Tem que nascer, tem que reproduzir e morrer. Nascer, reproduzir e morrer. Mas, tipo, a gente acha que todo mundo aqui tem parente, inclusive a maioria de vocês, aqui hoje. Vocês têm filhos? Não têm. É verdade. Vocês são seres vivos. Não precisa ser capaz de realizar a Só reprodução. Luigi, professor. Pode ser. Só Olha, Luigi. só Luigi. Luigi é ousado. É adiantado, Luigi. Ó, Então, eles precisam ser capazes pode de dar realizar a risada. reprodução. Esse povo é muito avançado. Eu fui pai com 17 anos. Esse povo é Fala. avançado. Armaria, Vale- Rafa. Maria, meu Deus. Olha, reproduzir, a capacidade de reproduzir, sim, é uma característica de todos os seres vivos. Mas tem também alguns indivíduos de algumas espécies que eles vão nascer inférteis, certo? E então essa capacidade de reproduzir está prejudicada, nasce, repreende. Essa capacidade de reproduzir, o indivíduo nasce com ela prejudicado, né? Então não reproduz por alguns problemas, né, de saúde mesmo, relacionado à saúde. Tá? Mas a capacidade de reproduzir é inerente à vida. Então, todas as espécies biológicas vão ter pelo menos uma parte dos organismos que estão aptos a reproduzir e que conseguem se reproduzir ao longo da vida. Sim. E a morte, a vida e a morte, sim, é inerente a todos eles. Então, todos os seres vivos vão nascer e morrer. O que mais? Mais alguma coisa, vocês lembram? Evolução também. Precisa de água. Precisa de água? Sim, todos precisam de água. A água é o solvente universal. Quando a gente fala que a água é o solvente universal, a gente entende que é na água ou a partir dela que acontecem todas as reações químicas que vão manter aquele metabolismo, tá? O que é metabolismo, de novo? Funcionamento do organismo. Então, o conjunto de todas as reações químicas, o anabolismo, ou seja, de formação de novas moléculas, ou catabolismo, de quebra de moléculas. Então, o nutriente, o alimento, o pão que a gente come, que vai ser degradado ao longo do trato digestório e, por fim, vai ser eliminado nas fezes, urinas, tá? Então, vai ser absorvido parte desses nutrientes, né? Então, isso que é o metabolismo, esse funcionamento de reações de síntese no anabolismo e reações de quebra ou degradação de moléculas no catabolismo, tá bom? Que é o caso da parte excretória, né, das excretas que os seres vivos eliminam. Beleza. O que mais? Alguém falou em evolução, então, se a gente está falando...
Muito bem. Se a gente está falando de material genético, a gente está falando de transmissão hereditária de características, né? Então, essa hereditariedade, ela dá margem, ela dá chance aos processos de evolução. Por exemplo, o homem, a bactéria é mais recente ou mais antiga do que o homem na Terra? Quem nasceu primeiro, a bactéria ou o homem? Na história evolutiva. A bactéria. Foi Muito bem. Bactérias, né? Muito bem. Os A primeiros bactéria. organismos. Muito bem. Então, os procariotos, eles dominaram, chegaram no ambiente terrestre e dominaram por muito tempo, né? Antes da chegada dos eucariotos, da formação dos primeiros eucariotos, vocês estudaram essa origem da vida. Vejam. Então, partindo desses princípios, acho que a gente revisou a maioria deles, tá? Daqui a pouco vai ter um quadro no terceiro slide, a gente retoma isso como forma de revisão. Mas voltem a olhar para a imagem, então. Nessa imagem, eu consigo ver, ela dá conta de eu ver toda a diversidade biológica da Terra? Não. Não, por quê? Muito bem, Dá não não. por quê? Dá não. Dá não, por quê? A Joia. maioria dos seres vivos são microscópicos. Muito como as bem, bactérias. então, olhe, muito bem, perfeito. Só as bactérias que são microscópicos? Não. Não. Quem mais? Quem As mais? bactérias têm arqueo e Vírus. cianobactérias também. Tá, Mas vírus não é ser vivo. Calma, vírus não tem além das bactérias. bactérias, gente, Células. as células não são seres vivos, elas estão nos seres vivos, né? Ah, o Franciele me trollou. Trollou. Tem nada não. Ó, além das bactérias, fala exemplo de outros seres vivos que são microscópicos, que a gente não consegue ver nessa imagem, mas eles estão aí. Tem alguns fungos que são microscópicos também. Fungos microscópicos, muito bem. Primeiro, James. Protozoário. Protozoário, muito bem, microscópico. O que mais? Tem mais? Lactobacilos. Ó, a gente tá preso em casa, a gente tá tendo essa chatice de andar de máscara, de ficar no álcool em gel, que eu não aguento nem olhar pra cara do álcool em gel, né? Aqui todo lugar tem álcool em gel. Hein? Isso, os vírus. Todos os vírus são invisíveis, são microscópicos, invisíveis a olho nu, tá bom? Só que o vírus não é ser vivo, né? O vírus não é ser vivo. Muito bem. Vai ter uma questão lá que vocês vão trabalhar sobre isso. Eu não quero discutir isso agora, porque é tema da nossa própria aula, da próxima aula. Mas muito bem. Nem todos. Tem gente que diz que tá vendo o vírus. Tá vendo o vírus? Só no sono, no pesadelo. Hein? Que estão vendo pegando o povo e não faz nada. É interessante. Acertou, miserável. Rapaz, Guilherme, tu já tá mentindo, pô. Ó, Cala gente. a boca, Arthur. Ó, então vejam, tem parte da diversidade biológica, eu fiz essa brincadeira agora, do exame da miopia, que eu chamo. Então muita coisa a gente não enxerga na natureza, ela não está visível aos nossos olhos, mas eles estão ali, e é uma galera grande. Então grande parte da biodiversidade, da diversidade dos seres vivos ou diversidade biológica, são sinônimos, né? Biodiversidade, diversidade biológica, é feita, grande parte dela é formada, é composta por organismos microscópicos. Então, vírus, bactérias, prions, as arqueias, que são um tipo especial de bactérias, os protozoários, né? A maioria deles é microscópico, tá? Então, realmente só vai ver. No olho nu a gente não tem uma resolução, por isso que a descoberta do microscópio, né? Aqueles microscópios bem rudimentares, antigos, já foi um passo muito grande, que a gente conseguia ver parte dessa galerinha toda. Vocês estão com essa de saudade? Hein? Vocês estão brincando entre si aí. Então, muito bem, gostei desse aquecimento. E olhando agora para a imagem, antes da gente passar para a próxima, a gente vê diferentes grupos de organismos que são possíveis ver a olho nu, certo? Dá exemplos aí. Não é para falar o nome dos bichos, mas, por exemplo, animais, mamíferos, ótimo. Mamíferos está em que reino? Animal. Animalia, muito bem. Então, os vegetais, Serpentes. qual que é o reino? Plantae.
plantae ou planter, tá? Os protozoários, lembram que grupo eles estão? Monera? Não, Monera as bactérias. Funde? É o Funge os fungos. É. Protozoários, Protistas. protistas, muito bem. Protistas ou protoquitistas. Só os protozoários estão nesse reino? Não, tem as árqueas. As árqueas, as algas. As árqueas ou arqueias, elas estão junto das bactérias no reino chamado Monera. Monera. Muito bem. Monera, tá? Vamos falar deles daqui a pouco. Então, beleza, gente. Olhem para essa outra imagem. Estão conseguindo ver? Dá para entender aí? Eu vou dar uma dica para... Bom, beleza. Ó, tem uma dica que vocês, a essa altura, não é a primeira aula, então vocês já sabem. Vocês podem pisar a tela. A minha tela. Não pode? Assim com o dedo, ó. Para assim? dar o zoom. Nossa, eu Consegue? não sabia disso, não. Vai lá, é o ninja, é o efeito ninja aí. E quem tá no computador, Acabei como é de que fazer. faz? No computador você vai dar o zoom lá daquele Agora eu jeitinho tô lá. aqui nem menino besta aqui, que eu não sabia dessa não. Pronto, agora leu. Ô, Tá dizendo no chat. Agora leu. Mas é isso, viram aí, né? Porque é uma dica, já que tá dando treta. Tô vendo aqui, a maioria não sabia. Ó, Anchieta, só eu sabia disso. Eu sabia dar. Ó, então beleza, tô falando isso porque já que vocês não estão vendo em tela inteira, vou colocar de novo, vocês não conseguem ver. Ó, tá em tela inteira para mim. Aperta F5 pro suco, dá certo. Não, meu amor, já tá aqui F5. Para mim a tela tá inteira, para vocês não, vocês estão vendo os comandos, né, aqueles, não é isso? Mas enfim, você pode pisar a tela, tá bom? Beleza. Nessa tela, o que é que a gente está vendo? Já vimos isso. Os níveis de organização da vida. Então, o nível, vocês estão vendo o cursor? Eu girando o cursor na tela? O cursor do mouse. Conseguem ver? Massa. Então, aqui embaixo está o menor nível, que é o nível de átomo. Então, o conjunto de átomos vai dar origem ao nível seguinte, que é o de moléculas. Um conjunto de moléculas vão formar as organelas, ou organoides, onde é que estão? Dentro das células. Percebe? Então, o nível de organização da vida vai desde átomo até ecossistemas e a biosfera, que é o conjunto de todas as espécies, né, de seres vivos. Essa imagem mostra isso. E mais elementos abióticos, né, que são os elementos não vivos de um ecossistema, que no caso aqui é a água, as pedras, o solo, os sais minerais dissolvidos no solo, tá bom? Então veja, átomos, moléculas, organelas, célula, tecidos, então conjunto de células parecidas ou idênticas e que têm a mesma função ou compartilham funções comuns, elas formam tecido. Então, tecido epitelial. Ele é formado por só um tipo de célula na pele, a gente tem? Óbvio que não. Não. Vão ter células especializadas em funções diferentes. Então, a célula da epiderme, ela vai ser um pouco diferente da derme, que está mais internamente, e da epiderme, que está mais para dentro, certo? Mas essas células, elas têm funções coordenadas, elas se ajudam mutuamente para formar o tecido epitelial, tá? A pele, quando eu falo pele, é o maior órgão do corpo humano, tá bom? Então, a gente está falando de nível de organização. Na pele, então, vão ter diferentes células, com diferentes organelas, com diferentes moléculas, com diferentes átomos. Percebem? Assim o tecido. Isso tudo vai formar os tecidos. Um conjunto de tecidos diferentes forma um órgão, né? Então, a pele é o órgão formado por tecidos com células especializadas, com funções diferentes, tá? Então, quando eu penso no sistema nervoso, então, diferentes órgãos vão formar o sistema. O sistema nervoso vai ter células que são muito diferentes
das células da pele, por exemplo, sim ou não? Né? Então, o sistema nervoso tem aquelas células que parecem uma estrela, né? E tem uma cauda, assim, o axônio, né? E aqui os dendritos, né? Então, a célula nervosa, que tem células imensas, são as maiores células do corpo, elas vão transmitir sinais nervosos, né? Fazer a informação, dar conta da informação sensorial, né? Que é outra característica da vida que vocês não citaram no começo. Então, ter reação ao meio externo, algum tipo de estímulo, né? Responder a reações do meio, a coisas que estão no meio externo do organismo, tá? Então, essa organização de tecidos se organizando em órgãos que se organizam em sistemas. Isso, os diferentes sistemas, sentir dor, por exemplo, Túlio. Muito bem, sentir dor vai envolver, né, essas células nervosas e é uma reação ao meio. Esses diferentes sistemas, então, circulatório, cardiovascular, nervoso, respiratório, excretório e assim por diante, vai dar origem, o conjunto desses sistemas é o que forma um organismo. E diferentes organismos ou diferentes indivíduos da mesma espécie formam o que a gente chama de populações, certo? Então, populações são indivíduos da mesma espécie. E comunidades, que é o nível que está acima, comunidades é um conjunto de populações diferentes. Então, quando eu olho para cá, ó, eu posso ver a comunidade de mamíferos. Sim ou não? Tem vários tipos de mamíferos aí nessa imagem? Sim ou não? Falem. Tem vários tipos. Tem. Quantos mais ou menos? Quem consegue dizer? Uns 10. Bora ver. Mamífero. Cobra é mamífero? 8, contei 8. Não, 8. Muito bem. Macaco? eu só chutei. Macaco, sim. Olha aqui, ó, onde eu estou circulando. Conseguem ver o mouse, né? Pronto. Muito bem. Não vira o macaquinho. O macaco, a onça, que também está aqui embaixo. Tá? O cervídeo, né? Os veados, 3. O rinoceronte, 4. O leão, 5. Elefante, 6. Um outro tipo de macaco, 7. A zebra, 8. E a girafa, 9. Mais algum? Não, né? 9. Muito bem. Então, isso aqui é a população de mamíferos? Perguntando. É. É uma população de mamíferos? Contém vários. Não. É uma Comunidade. É uma comunidade. Muito bem. É a pegadinha aí, tá bom? Então, a pegadinha. Comunidade é o conjunto de populações de diferentes, no caso, mamíferos, tá? Cada população é a mesma espécie. Lembrem disso. Cada população é a mesma espécie. Comunidade, espécies diferentes. Populações de espécies diferentes. Beleza, gente? Então, vamos para frente. Então, o conjunto dessas comunidades, mais os componentes abióticos, ou seja, que não tem vida naquele ambiente, como a água, as rochas, o solo, o ar, né? Eles formam o que a gente chama de... Então, a parte viva e a parte não viva do ambiente, a gente chama de ecossistema, tá? E os diferentes ecossistemas formam um bioma, né? Então, de novo, essa imagem que toda hora eu projeto, essa imagem eu comecei falando que é um ambiente tropical. Por quê? Porque tem folhas sempre verdes, é um ambiente rico, né, em termos de organização do espaço. Então, todo o espaço do ambiente tem vida, né? Então, isso é típico de ambientes tropicais, onde tem boa luz, muita luz solar, água em abundância, tá? Então, esse é uma... Diga. Mas esses seres não vivos que são considerados no ecossistema são só coisas que são necessárias para a vida também, não é? Isso, é claro. Tipo assim, a água, ela vai ser um componente que vai entrar no corpo de todos os seres vivos, né? Na composição mesmo. Que é uma outra coisa que vocês não falaram sobre a vida. Todo ser vivo tem uma composição química. Lembram disso? Então, a água é um desses componentes. O carbono é um elemento químico. Tem mais 3 que todos os seres vivos têm. Quais são? Lembre aí. Ou escreve no chat. Nem todos vão ter enxofre. Muito bem. Carbono, hidrogênio. Muito bem, carinho. Não, nitrogênio. 4, os 4 principais.
Os 4 principais. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E vamos ver. Carbono, oxigênio. Vamos botar numa ordem assim. Hidrogênio, oxigênio. E qual o último? Fósforo. Bora lá. Qual mais? Nitrogênio. Nitrogênio, muito bem. Nitrogênio. Aqui, ó, no centro, tá? Então, esses elementos que vocês estão vendo aqui, eles são os principais elementos formadores, né, que entram na composição química da vida. Todos, uma bactéria simples vai ter, no geral, tá? Tem sempre algumas exceções. Vai ter esses 4 elementos químicos. C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio e N, nitrogênio. Beleza? Eu vou até deixar essa colinha aqui, vocês vão lembrar. Vou colocar ela na imagem aqui no cantinho, aqui embaixo. Então, veja, a gente está falando de ecossistema. Então, no ecossistema, de onde vem o elemento químico, ele é vivo? Ele sozinho, isolado? Ele é vivo? Uma molécula, ela é viva sozinha? Não. Não, a gente chama de moléculas orgânicas ou inorgânicas. As orgânicas são aquelas que estão compondo os seres vivos, né? Então, a proteína é uma molécula orgânica. Para ser proteína, ela tem que ter N, tem que ser um composto nitrogenado, que a gente fala, né? Então, tem o N. De onde vem isso? Do nitrogênio que está na natureza. No ar, aqui nesse ar que a gente está respirando agora, a gente capta que qual gás, principalmente? Oxigênio. O oxigênio, porque nós somos animais que dependem do oxigênio, tá? As plantas vão fazer o contrário. Elas vão captar CO2, gás carbônico, não é isso? Eu vi, Luiz Eduardo, você falou nitrogênio. As plantas. Então, mas esse nitrogênio que está nas nossas proteínas, quem faz isso, essa fixação, são as plantas, porque a maior parte do ar que está aqui em volta da gente tem nitrogênio, a maior parte. O oxigênio é bem menor do que o nitrogênio. Então, nós não conseguimos captar o nitrogênio, mas para as plantas ele é um elemento químico essencial. Então, veja que o nitrogênio que está nas proteínas do nosso corpo, que constrói o nosso corpo, especialmente os músculos, né, são formados por nitrogênio, elas vêm em síntese, né, vêm através vegetais que vão fixá-la, esse nitrogênio do ar vai ser fixado nas plantas. E aí ao ingeri-las, a gente está repondo o nitrogênio. Isso é basicamente o ciclo do nitrogênio na natureza, tá? Então, só para a gente lembrar que, então, um ecossistema, ele vai ser composto dos organismos vivos, ou seja, dessas comunidades diferentes. Então, as comunidades de mamíferos, comunidades de aves, né, as diferentes populações de espécies de aves diferentes que tem ali. As comunidades de borboletas, né, dos outros insetos. Então, esse componente vivo, mais o componente não vivo, ou abiótico, como a gente chama, que são essas substâncias compostos, né, e esses elementos que estão na água, nas rochas, nos minerais, no solo, tá bom? No ar, no caso do nitrogênio. Ok, gente? Então, o conjunto desses ecossistemas diferentes forma, então, a biosfera, certo? Eu vou dar uma aceleradinha agora, porque são coisas que a gente viu, isso também a gente viu, mas são coisas que a gente viu já nos nossos... Acho que a gente teve 2 aulas, né, com vocês, ou 3, não, acho que 3 encontros a gente conseguiu fazer, presenciais. Bom, então vendo essa tela agora, onde tem uma pirâmide. Do lado de cá, do lado esquerdo, esqueçam, só é um resuminho das características dos seres vivos, né, que a gente já acabou de falar, tá? Desse lado aqui, desse lado aqui, a gente tem as chamadas categorias taxonômicas. Está dando para ler? Está dando para ver, certo? Essa pirâmide, me deu um feedback? Tá. Pronto, joia. Ó, lá no topo da pirâmide, primeiro falar o que é taxonomia. Estão vendo aqui? Taxonomia. Que trem é esse? É uma parte da biologia que vai estudar, adivinhem, tema da nossa aula, classificação dos seres vivos.
Então, a taxonomia é a parte da biologia que estuda a organização biológica, as categorias de organização da vida, tá? E aí vão ter várias definições. Mas a taxonomia que também vai dar nome às espécies, nome às diferentes categorias taxonômicas. Então, reino, animalia, né? Classe, mamália, mamíferos, né? E assim por diante. Tá? Então, taxonomia, ela estuda a classificação dos seres vivos. E o que a gente chama de categorias taxonômicas está nessa pirâmide aqui. Então, vejam. Essa parte da ordem, se ele é mamífero, A gente vai... A ordem, no nosso caso, é primata. Nós somos primatas, tá? Tem o quadro seguinte, a gente vai revisar o exemplo, pegando o exemplo do lobo selvagem, que é o parente, é o mamífero que deu origem aos cachorros domesticados, os cães domesticados, tá? Então, o primeiro canídeo mesmo assim, que é selvagem, é o lobo, né? A partir dele vieram essas raças todas que a gente domestica e cria em casa e gosta de ter perto, né? Pelo menos muita gente. Ó, então, no topo da pirâmide, essa pirâmide de categorias taxonômicas, a gente no topo tem quem? O reino. Então, o reino é a categoria taxonômica que abriga todas as outras, beleza? Então, lembra daquela noção de matemática de conjunto e subconjunto, certo? Então, o reino vai ser formado por diferentes filos, ou divisão, no caso das plantas, tá? Filo a gente usa para animal e divisão para planta. Os filos vão ter um conjunto de classes diferentes. As classes vão ser formadas por ordens diferentes. Ordens vão ser formadas por famílias diferentes, assim por diante. Gêneros, vários gêneros vão compor uma família. Várias espécies vão compor um gênero. Então, o gênero Canis, dos cães, vai ter não só o Canis lupus, que é o lobo selvagem, mas vão ter todos os outros canídeos, tá? Canis familiares. Canis familiares, os nossos domesticados. Mas também, por exemplo, o canis, que é o lobo-guará do Cerrado, né? Que é um canídeo selvagem, nosso, né? Da fauna brasileira. O lobo-leão, o lobo-guará. Professor, mas então nem todas as criaturas de todos os reinos obedecem a todas essas classificações, né? Todas vão estar, né? Todas vão estar. No exercício, vocês vão ter o exercício com 3 itens. Um item você vai escolher uma planta, um animal, um organismo, um ser vivo qualquer. Se você quiser escolher o coronavírus e ir atrás da classificação dele, eu acho que seria bacana pelo momento. Você vai ter lá, você vai ver que ele vai ter um reino, uma divisão, uma classe, uma ordem, uma família, tá? A maioria. Pelo menos, assim, podem ter exceções no caso de espécies que são híbridos, espécies que foram formadas artificialmente, tá? Acontece, né? Alguns organismos da biotecnologia, os transgênicos, por exemplo, né? Eles são criaturas, criadas pelo homem, né? Criatura, o nome já está dizendo, são criados, não são naturais, tá bom? Só quero que lembre, antes de passar lá para a imagem do lobo, e a gente já tem que começar a se adiantar aqui, porque está no nosso horário. Começamos um pouquinho mais tarde, mas eu não quero cansar muito vocês, tá? Muitos colegas reclamando, 1 hora é muito pouco. 1 hora pode ser pouco ao vivo, né? A peste negra foi um vírus? Sim, a peste negra, na verdade, é uma doença, tá? É um fenômeno, né, que a gente fala, tá? A gente vai falar disso nas 2 próximas aulas. Eu estava falando que alguns professores não gostam, acham pouco 1 hora, tá? Eu acho que, assim, essa coisa que eu não vejo vocês é muito chato. Então, eu mesmo não suporto passar de 1 hora, fica muito pesado, fica muito maçante, tá bom? Eu vou organizar esse slide também e colocar junto com aqueles outros que vocês já viram comigo em março, que aí fica lá na pastinha no Classroom, como materiais, tá? O que for material vai ter escrito material 1, material 2 e tal, e atividades vai ter. Atividade, vocês vão ter uma só, agora com 3 itens. Então, uma delas, como eu estava falando, no meu hospital, corona vai ser virose. Sim.
E a gente, usando máscara, né, a gente tem diminuído tem evitado contrair várias viroses, né? Pode ver que tem diminuído mesmo, esse costume do álcool em gel também. Tá, gente? Então, uma das tarefas lá na atividade vai ser vocês escolherem um ser vivo e fazer essa classificação biológica, que é essa categorias taxonômicas, tá? Eu só quero chamar a atenção, antes de ir para o slide do lobo, que vocês vejam que de espécie em direção a reino, olha essa seta. A diversidade biológica, ela aumenta, né? Então, claro que reino tem pode ter milhares de espécies, né, dentro dele. Agora, dentro de espécie tem milhares de reinos? Não, né? Por isso que está essa seta aqui para baixo, ó. Quanto maior a semelhança entre os indivíduos dentro de uma categoria, né, menor vai ser essa diversidade, tá? Então, claro que dentro de uma espécie não pode ter mais de um reino. Beleza? Ok, vamos para o próximo. Então, vejam. Tem um truquezinho, antes da gente falar, a gente vê o exemplo dessa classificação. Ó, tem um esqueminha aqui que é bom para vocês memorizarem. Então, opa, estão vendo ele aí? Ó, rato frito com orégano fica gostoso, credo. Experimente, hein? Ó, então esqueminha mnemônico, para vocês memorizarem. Credo mesmo. Professor, que trash. Ó, rato frito, é porque é fácil, é tão trash, é tão tenso esse negócio que a gente não esquece, né? Rato frito com orégano. Se você lembrar do rato e orégano, você vai lembrar que é frito, seria menos ruim, né, de comer. O rato cozido não deve ser. Então, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente, Deus é mais. Lá ele. Essa é uma frase truque, né? Então, R de rato lembra reino. O F de frito lembra o filo. O C a classe, o O a ordem de orégano. E por aí em diante, tá? Então, uma dicasinha. Bom, estão vendo o lobo, certo? E a classificação aqui do lado. Então, as categorias taxonômicas para o lobo selvagem, o reino, animalia, filo, cordata, que vem de cordados, que é a mesma coisa de vertebrados. A classe, mamália, com 2 L's, M's, que é a mesma coisa de mamíferos. Põe um irmãozinho por cima, já era. A ordem, carnívora, os carnívoros. A família, Canidae. Então, esse AE, vou colocar em vermelho até. Aqui, é bom que vocês já vão. Quando termina com AE, dá a ideia que é família, tá? Então, Felidae para os felinos, Canidae para os cães, né? Os cachorros, os cães, os lobos. Então, o gênero do lobo selvagem é o Canis, igual o nosso cão doméstico. Vejam, tá em vermelho para vocês lembrarem que tá em itálico. Itálico. Então, a letra, quando a letra está em itá, a gente tem que pôr em itálico tanto o gênero quanto a espécie. É uma regra, tá? Não pode. Quando você não pode, não está. E quando você escreve, você sublinha, coloca uma linhazinha embaixo da palavra. Então, tanto o gênero, uma linha, quanto espécie, 2 linhas. Beleza, gente? Vocês lá na atividade vão ter um exercício, vão escolher uma imagem de um ser vivo qualquer e vão pesquisar, procurar essa classificação. Tranquilo até aqui? Estamos indo para o final, tá bom? Ok. Dúvidas? Não. Beleza? Ok. Ó, aqui vocês já viram isso. Então, a diferença entre uma célula eucariótica, animal e vegetal. Não vou ficar falando muito disso, a gente estudou isso ano passado, bastante, até enjoar, né? É só chamar a atenção que vão ter coisas que tem na célula animal e não tem na célula vegetal e vice-versa. Então, pegar a célula vegetal, por exemplo, desse lado aqui, essa estrutura central,
parece um balão de ar, é o vacúolo, né? Serve para armazenar água, serve para armazenar outras substâncias e dar um volume para a célula. Esse vacúolo, ele só está presente em células vegetais. A célula vegetal também tem essa estrutura depois da membrana plasmática, que é como se fosse uma membrana a mais, ela é chamada de parede celular. Vai ter, além disso, os cloroplastos, aqui em verde, e não tem centríolo. Centríolo é aquela estrutura que organiza o fuso da mitose. Vocês fizeram seminários sobre isso, tá? Eles aqui em cima. Organiza o fuso mitótico, né? Para quando a célula vai se dividir. Essa estruturazinha em roxo aqui, ó. Então, só tem em célula animal. É uma característica que também distingue a célula animal da vegetal. Vejam que ambas têm núcleo, ó, aqui avermelhado, né? Na célula animal e aqui na célula vegetal, tá? Então, na animal não tem parede celular, que é exclusiva da vegetal, assim como vacúolo e cloroplasto, só os vegetais têm. E a célula animal pode ter flagelo ou cílios, né? Então, os protozoários, que a gente vai estudar daqui a pouco, mais na frente, vão ter bastante essas estruturas. E o centríolo, lembrar que forma o fuso, né? Aquele fuso do áster, umas fibras para divisão celular, na metáfase, na fase metáfase, só é exclusivo de células animais. E aqui o exemplo de uma célula procariótica clássica, que a principal característica dela, qual que é? Lembram? Ausência de núcleo. Muito bem, ausência de núcleo. E, na verdade, quando eu falo eucariótica, eu lembro de carioteca, que é a membrana do núcleo, né? Então, eucariótica tem carioteca verdadeira, né? Então, tem uma membrana do núcleo. Ou seja, eucariótica tem núcleo, procariótica não tem núcleo. O material genético, então, que estaria no núcleo das células eucarióticas, ele está disperso, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, na forma de filamentos. Então, o DNA está solto, disperso. A gente tem, na verdade, algumas células bacterianas têm o que a gente chama de nucleóide. Esse novelinho, o DNA, ele fica enovelado numa região, mas não tem um envoltório, uma carioteca. Tá bom? Toda célula bacteriana é procariótica. Tá? Todas as células bacterianas não têm núcleo. E uma característica que elas têm em comum é a cápsula, como se fosse a parede. A gente chama também de parede celular, tá? Como nos vegetais. Então não confundam. Quando eu falo de parede, cápsula, vai aparecer nos procariotos, né? No caso, todas as bactérias são procariotos, vão ter essas estruturas. Não tem núcleo, e sim um nucleóide, né? Essa região onde o DNA fica meio empacotado, além de plasmídios. Plasmídios são esses novelinhos que ficam soltos assim, ó, de material genético, que são moléculas circulares do DNA, o DNA em círculos. Tem parede celular e apresenta apenas ribossomos, né, dispersos. A organela delas é o ribossomo. Lembram a função do ribossomo? Síntese de ATP. Síntese de energia, síntese de proteína, tá? Vai fazer proteína. Vai ser importante o processo energético, mas a principal função deles, do ribossomo, é compor as proteínas. Aqui um quadro, já começando a encerrar, tá bom, gente? Os dois próximos são um exercício que a gente vai fazer junto. Estão muito cansados? Tiveram quantas aulas hoje? Uma só? Só duas com essa. Duas com essa, tranquilo. Vamos lá, vamos na fé, respira. Ó, esse quadro é um quadro comparativo dos 5 reinos. Falamos deles aqui, dos 5 reinos, aqui hoje, certo? Então, o reino Monera, nosso primeiro aqui, vão ter o quê? Bactérias e as arqueias, que são tipos especiais de bactérias, que elas habitam ambientes muito salgados, muito quentes, muito gelados, ambientes muito rico em sal,
Então, nas salinas, no Mar Morto, que é extremamente salgado, nas lagunas do Atacama, no Chile, que é o maior deserto mais árido do planeta, mais seco do planeta. Então, essas bactérias, elas colonizam ambientes ambientes de extremos, né? Extremo de sal, extremo de temperatura, extremo de frio, no caso das geleiras, da neve, os vulcões, né? Bactérias extremamente termófilas, que gostam do calor. Então, no vulcão, você vai ter várias arqueias também. Os geysers, né? Aquelas águas fervendo, né? Muito quentes, que sai aquele vapor, né? Vão ter bastante essas arqueias, tá? Elas, junto com as bactérias, estão aqui nesse reino, Monera. Qual a característica principal? Não tem núcleo. Olha para cá, olha que essa coluna, só o reino Monera são procariotos, tá? Então, só eles que não têm núcleo, não tem a carioteca. Parede celular, sim, assim como fungo e planta. Nutrição, podem ser autótrofos, ou seja, fabricar o próprio alimento a partir de algum tipo de metabolismo específico, ou podem ser heterótrofos, depender, né, de alimentos do meio, de processar alimentos, nutrientes do meio. Nutrientes, no caso das bactérias, a gente não fala que elas se alimentam, elas se nutrem, né? Então, elas se nutrem de partículas, moléculas muito pequenas. Número de células, sempre, toda bactéria, ela é unicelular. Não vai ter bactéria com mais de uma célula, certo? E não formam tecidos, assim como os protoctistas, vejam, e os fungos. Não tem tecido verdadeiro. Quem vai formar células organizadas em tecidos são os animais e as plantas. O reino planta e o reino animal. Professor, Tá? uma curiosidade Diga. minha. Algumas bactérias formam determinadas colônias. Qual é o critério Certo. para dizer que essas colônias não são tecidos? Não são tecidos, é que elas não vão. As colônias são dos indivíduos de uma mesma espécie. Colônias de bactérias, do ponto de vista dos níveis de organização da vida, seria o equivalente à população, certo? População. Então, a Ah, colônia de sim. bactérias é uma população. Para ser tecido, veja, tem que estar dentro, células que se organizam, diferentes células dentro de um mesmo. Percebe? Então, tecido é isso. Diferentes células com funções, né, coordenadas ali, como, por exemplo, na nossa pele, diferentes células que vão formar esse órgão que é a pele. Então, tecidos diferentes, porque tem células com funções diferentes. Entendi. Certinho? Certinho. Então, o reino seguinte é os protoctistas. Já tem núcleo, assim como todos os outros, fungos, plantas e animais. Tem parede celular nas algas, que são vegetais, mas não são planta. Lembra? Não são plantas, são vegetais. E nos protozoários, não tem parede celular. A nutrição, assim como as bactérias, pode ser autótrofa ou heterótrofa, e pode ser organismos, indivíduos formados por uma célula ou por mais de uma, os pluricelulares ou multicelulares. Não tem tecido. Fungo tem núcleo, tem parede celular e todos os fungos são heterótrofos. Dependem de nutrientes do meio, né, se nutrir de nutrientes dissolvidos no meio. Tá? Podem ser unicelulares, como vocês falaram lá no comecinho, quando eu instigava com aquela figura, e podem ser pluri- ou multicelulares, não formam tecidos. Planta, sim, tem núcleo, assim como os animais. Planta tem parede celular e o animal não, os indivíduos do reino animal. Só que as plantas são autótrofas, fabricam o próprio alimento através de que processo? Lembram? As plantas. Fotossíntese. Fotossíntese, muito bem. E os animais são heterótrofos. Então, eles vão captar nutrientes ou alimentos do meio, né? A maioria deles vai passar por um processo de alimentação mesmo. E tanto plantas quanto animais são multi- ou pluricelulares, e ambos formam tecidos, tá bom? Tem células organizadas em tecidos. Então, prestar atenção nesse quadro, que ele resume bem. E agora, eu espero vocês aqui. Estão conseguindo enxergar direitinho? Acho que sim. Sim. Estamos. Assim acho que fica melhor. Ótimo.
Vou aumentar isso aqui e vai ficar um pouquinho melhor. Pronto. Um pouquinho menos. Veja, esse diagrama, ele é a classificação que a gente usa hoje. Está bem simples em cinza e branco, diferentes tons de cinza e branco. Os 5 grandes reinos, né? Que é a categoria taxonômica que a gente está enxergando aqui. Então, não está em latim. Então, planta, não está aqui, está plantas, fungos, animais, protistas e moneras, né? Bactérias e arqueias, certo? Vocês vão olhar aqui para esses 5 reinos, vejam que tem uma divisão. Então, por exemplo, vou usar o exemplo só das plantas. Elas são autótrofas, porque se encaixam aqui, ó, e eucariontes, certo? Todas, porque inclusive as que estão, ó, nessa parte da figura, percebe? Beleza. Fungos são heterótrofos, todos eles? Sim, todos eles, porque nenhum fungo, pelo desenho aqui, entra nessa parte autótrofos, tá? E todos são eucariontes, veja, que vai até aqui embaixo, nessa linha tracejada. Percebe? Aqui, então, tem a característica de ser autótrofo, heterótrofo, e aqui de ser procarionte ou eucarionte, do lado esquerdo, e do lado direito, pluricelulares ou unicelulares. Então, essa imagem resume a figura dos 5 reinos, como está a classificação mais moderna, que é a que a gente vai adotar para estudá-los todos esse ano, né? Vamos estudar todos esses organismos esse ano, e essas 3 características, tá? Então, com base nisso, essas 3 características vão estar relacionadas ao número de células, se ela tem núcleo ou não, e o tipo de nutrição que se faz, tá? Se é autótrofo ou heterótrofo. E aí, em amarelo, tem a questãozinha para vocês responderem. A proposição que reúne adequadamente 2 tipos de critérios de classificação é para dizer qual que é a correta, né? Dá um tempinho aí para vocês, só para eu pegar uma água, tá? 1 minutinho, é possível vocês responderem. Podem escrever no chat. Letra A, pô, é óbvio. Então, velho. Ó, todo procarionte é unicelular. Procarionte é unicelular. Muito bem. Todas as bactérias e arqueias só são formadas por uma célula. São indivíduos de uma célula única. E a maior parte dos eucariontes é pluricelular, então só resta A. Então, o que é que vocês acham, gente? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, como é que tá. Muito bem. Ok. Eu tô olhando aqui umas respostas para dar a história do rato misturado com a farofa de calango. Gente, vocês são demais. Ó, muito bem. Existem eucariontes unicelulares. Quem são? As células. As células. A célula não é ser vivo, não. Qual o nome? Qual o nome do ser vivo? A célula sozinha, ela é um ser vivo? Hein? As cianobactérias, por fungos. exemplo, acho que elas têm núcleo. Cianobactérias, Fungos e plantas. algas unicelulares, o fitoplâncton, que são as algas, os vegetais microscópicos que flutuam em todos os corpos d'água, lagos, rios, cachoeira, lagoas, riachos, mares, oceanos, beleza? São eles o fitoplâncton, o conjunto dessas microalgas que fazem fotossíntese
e são unicelulares. O conjunto deles forma o fitoplâncton. Eles que são o pulmão do mundo. Então, já cobrou muito isso no Enem, ainda que se fosse uma alternativa lá perdida que levava vocês a fazerem confusão, a pegadinha. Então, o pulmão do mundo a gente não pode dizer que são as florestas tropicais, a Amazônia e tal. A Amazônia produz muito oxigênio, mas ela usa à noite no ciclo de Calvin, na fotossíntese, parte desse oxigênio que ela forma, tá? Então, o que produz mesmo a taxa líquida em termos de produtividade, de rentabilidade fotossintética, vem das microalgas, das algas unicelulares que estão nesses corpos no mundo todo, de água doce, salgada, água salobra, tá? Então, são esses organismos. Eles são eucariontes e unicelulares. São microalgas, algas do fitoplâncton, e aí estão as cianobactérias, cianofícias, ou algas azuis, como na época que eu estudava, né, a gente estudava assim, as algas azuis. Muito bem. A letra B seria, existem procariontes pluricelulares? Não, todos eles são, as bactérias e arqueias são formadas por uma célula. Não existem procariontes unicelulares. Está errado porque todos são, né? Todos são unicelulares. E não existem eucariontes pluricelulares. Eucariontes pluricelulares é o que mais tem, né? Então, as plantas, parte dos protistas aqui, os fungos e os animais, tá? Olhando de novo aqui, eucariontes e pluricelulares. Né? Então, todos esses 4 aqui são eucariontes. E pluricelulares, ó, todas as plantas e os animais, e alguns protistas e alguns fungos. Para encerrar, gente, já vou liberar vocês. Agora à tarde eu posto a atividade, vou organizar, porque eu quero deixar só três itens para vocês fazerem. Vocês vão me entregar até, acho que terça-feira, tá? Acho que tá bom? Tá beleza? Terça? Isso, professor. Beleza. Terça é um dia que vocês não têm aula. Cansei. Deixa pra sexta. Tá cansado? Sexta não, quinta. Cansei Tem que de ser. atividade já. Cansou. Terça ou quinta? Quinta, já sei. Quinta-feira. Quinta. Esse tem PSG, não? Então quinta mesmo. Quinta não tem aula, né? Pode ser quinta. Não, tem não. Massa. Então vou colocar para quinta-feira, ó. Beleza. Massa. Ó. Vejam essa imagem. Desculpa aí que ficou borrado, não entendi nada, mas tudo bem. Aqui é uma imagem, né? Eu copiei lá do livro. Do livro de vocês, que está postado já no... Acho que eu postei lá no Classroom, viu? Ai, não. Acho que eu não cheguei a... Oi. O senhor vai mandar o PDF do livro escaneado? Eu pensei que eu tinha postado. Tá aqui na máquina, tá no notebook. Eu vou postar junto com a atividade. Tá bom? São 3 capítulozinhos. São 22 páginas, 3 capítulos, para vocês irem usar como material de apoio mesmo. Tá bom? Olhem para essa imagem. Dúvidas até aqui, gente? Tá tranquilo? Foi suave a aula? Foi muito pesado? Tá tranquilo. Massa. A aula foi de boa demais. Tá acabando. A gente olhou na imagem anterior, essa imagem aqui, é uma figura, eu acho assim, é uma figura mais simples, é didático, né? Essas linhas pontilhadas ajudam a gente a entender essas 3 características para os 5 reinos, esses 5 grandes grupos de seres vivos. Mas a forma como a gente estuda, de verdade, são grupinhos, pedaços, por exemplo, dentro dos animais, um grupo de animais, através de um cladograma. Falei disso com vocês em março, tenho certeza. Que é uma árvore genealógica, não? É uma representação gráfica, como que uma árvore genealógica, né? Então dá a ideia dos que apareceram primeiro e os que foram surgindo depois. Então isso daqui, essa figura, dá a ideia da evolução, desde as bactérias, que estão aqui nesse cantinho, onde eu estou circulando com o mouse, até os corais, que estão em que grupo? Alguém lembra de animais? Corais são animais. São os quinidários. Então, desde as bactérias até os corais. O que é que foi surgindo e as relações de parentesco. O que é importante num cladograma, que é essa árvore genealógica que vocês estão vendo aí, é entender relações de parentesco
entre organismos diferentes. Quem são eles aqui? Quantos tipos de organismo a gente tem nesse cladograma? Contem. 8. 8, muito bem. A gente tem 8, uma árvore filogenética, ou árvore filogenealógica, ou cladograma, são sinônimos, tá? Mostrando as relações evolutivas entre 8 organismos diferentes. O mais simples é a bactéria, e o mais complexo, ou que surgiu por último, são os corais, os quinidários, tá bom? Então, veja, do lado de cá, desse gráfico, desse desenho, a gente tem a linha do tempo. Então, vejam que ela é ascendente. Isso quer dizer que quanto mais no topo eu tiver dessa linha, o organismo, ele é mais jovem ou mais antigo? Quanto mais no topo tiver, muito bem, mais jovem. Apareceu, muito bem, Karina, apareceu mais recentemente, mais jovem. Mas isso se refere ao vértice, né? Isso, essa é a pontinha mesmo da linha, certo? Agora veja, ó. Veja onde a linha começa. Estão vendo esse ponto aqui? A gente chama de nó. Um nó, ele pode se dividir em 2 ou mais clados. Clados são grupos. Por isso a gente chama de cladograma. Colocar bonitinho aqui para vocês no slide, tá bom? E no livro tem 2 páginas que ele esmiuça isso, né, detalha isso bem. Eu recomendo que vocês dêem uma lida, que realmente aqui o tempo é muito curto para a gente explicar isso com detalhes, né? Mas esse nó aqui é um nó de divisão entre uma coisa que existia antes, que nesse nó aqui é um ancestral comum, é um organismo que deu origem às bactérias, de um lado, e esse clado, o agrupamento que deu origem aos protozoários. Dá para reparar que protozoários, deixa eu usar uma... Pronto, inserir uma linha aqui, ó. Protozoários, perfeito, aqui uma linha, ó. Ó a linha azul. Nessa linha azul aqui, nesse nó, surgem os protozoários, beleza? Então veja que essa linha está acima da linha invisível desse outro nó aqui. Sim? Opa. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Então veja essa outra linha. Então quer dizer que esse indivíduo é mais jovem, surgiu depois. Quem é ele? O protozoário de um lado e depois todo o clado que deu origem a peixes, baleia, pássaro, estrela do mar, ostra e coral. Conseguiram acompanhar até aí? Esse nó aqui é, portanto, mais jovem. Apareceu depois, tá? Então, tipo, é na parte da evolução, né? Na evolução, na história evolutiva da colonização da Terra pelos seres vivos. Eu posso afirmar com certeza que as bactérias surgiram primeiro que os protozoários. Já vou encerrando, tá? Sim. Muito bem, sim. Com certeza as bactérias... Sim. Isso, os bactérias surgiram primeiro que os protozoários. Por quê, professor? Porque olhando para esse cladograma está claro que esse nó, aqui onde eu estou circulando, ele surgiu antes desse outro nó, onde dividem os protozoários de um lado e o restante do outro. Então Diga. Professor. Diga. A baleia vai ser o último, não a coral, não é isso? Isso, calma, muita calma. É isso que eu quero que vocês entendam. É a baleia. Calma, olha, calma. Não, é estrela do mar. Tá, para a aula de hoje, a gente vai parar mais ou menos aqui, mas calma que eu adorei isso aí. Vocês estão apressadinhos, gostei muito. Olha, eu no começo fiz a provocação com vocês. O coral é o que apareceu por último? O coral tá aqui nessa ponta, olha, mas o nozinho que deu origem aos corais e aos peixes, por um lado os peixes e por outros corais, tá no mesmo ponto, sim ou não? Vou colocar até de outra cor aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, cruzando bem aqui. Vamos lá.
Olha O que só. interessa é o vértice das linhas, o ponto de encontro. Isso, muito bem, muito Isso. bem. Agora, mais ou menos, tá? Aqui tem uma outra noção, que Onde aí é para a começa o próxima. segmento de reto. Isso, para a próxima aula, ó. Então, Essa linha em o peixe vai vermelho. vir com coral. Isso, calma. Muito bem. Os primeiros peixes e os primeiros corais surgem mais ou menos no mesmo momento, percebe? Eu acho que para vocês estão vendo o contrário. Surgem mais ou entendi. menos no mesmo momento, beleza? Estou circulando aqui, mas calma. Os corais vão se diversificando, certo? Então aqui, ó, vão ter Por isso que o vários. segmento de reto é maior. E continua, corais continuam surgindo hoje espécies, porque a gente está destruindo os que já existiam e existem, tá? Então, a tendência é que a evolução ela vai insistindo em manter espécies daqueles grupos que estão sendo extintos. A evolução, a ideia da evolução é tentar repor os estoques. A gente, a espécie humana, é que acelera esse processo. Então, a gente, na verdade, acelera alguns processos evolutivos, em resposta, por exemplo, aos mecanismos de extinção. Não vamos entrar nisso agora. Eu só quero muito bem. As bactérias, com certeza, surgiram primeiro que os protozoários. E os peixes surgiram depois dos protozoários, sim ou não? Olha para esse Sim, ponto e com olha para certeza. esse ponto, certo? Olha para esse ponto. Aqui, ótimo. Isso, isso. Aqui, deixar bem azulzinho. Com certeza a Pronto. baleia foi o último. Ótimo. Pronto, beleza. Ótimo. Olhar agora aqui para a baleia, vou até inserir. Pronto, uma figura aqui. Esse é o pontinho. Aqui vocês vão entender bem melhor agora. Ótimo. Coloquei um ponto no cladograma, no nó da evolução, do momento evolutivo que deu origem, de um lado, as baleias e do outro lado, os pássaros. Muito Que bem. foram os penúltimos a surgir. Muito bem, perfeito. Aves e depois mamíferos, certo? Não tem os mamíferos aqui, mas na linha evolutiva vai assim. Só que entre baleia e pássaros, a baleia surgiu primeiro, beleza? Do que as aves. Devia estar o nome aves em geral aqui, certo? Tem uma galerinha aqui que é bem importante e que começou a conquista do ambiente terrestre. São os anfíbios, depois os répteis, e os répteis, os dinossauros de um Archaeopteryx, que era um dinossauro que nas pontas tinha unhas, garrinhas, era asa, ele voava, veja que bizarro, um dinossauro que voa, é o Tinha um Archaeopteryx. bico bem grandão. A gente vai estudar eles, é maravilhosa essa aula, é uma das aulas que eu mais gosto de dar. Então, ele tinha garras e tinha asas. Ele vai dar, é um réptil, ele vai dar origem às aves modernas, tá? Mas não vamos falar disso agora. Muito bem, a baleia, olha para esse ponto, para encerrar a aula, beleza? Ó, eu vou colocar a linha agora, a linha evolutiva aqui do nó, saindo do nó da baleia, cruzando ali. Vou colocar em verde e aumentar aqui. Pronto, bem forte. Olha, é óbvio que olhando agora aqui, ó, essa linha verde no tempo, ela é muito mais recente, sim? Então, com certeza, a baleia ela é mais moderna, mais recente que os peixes, que os protozoários e, óbvio, que as bactérias, que estão aqui embaixo. Certo? Então, a baleia, o surgimento desse clado, desse nó, que deu origem de um lado a baleia e do outro as aves, os pássaros. Claro que tem uma história grande, de vários grupos que surgem entre as baleias e os pássaros. Esse nó ele é o mais recente desse cladograma. Parabéns, eu acho que a maioria pegou essa ideia aqui, certo? Professor, Oi. o senhor disse que o coral aqui tem um organismo mais complexo, apesar da baleia ser a espécie o mais recente. Significa que o coral ele se modificou mais vezes do que a baleia para chegar a esse ponto? Isso, é que o coral em si, ele não é mais complexo que a baleia, mas o grupo, por isso que aqui era melhor estar o nome assim, quinidários. Essa imagem, ela tem uns problemas por isso, porque no lugar de pássaro, podia ser aves, tá?
para ficar geral. Por quê? Nos quinidários, a gente tem, por exemplo, as algas vivas, que tem sistemas, já células, né, que vão dar origem ao sistema nervoso, que são bem complexas, têm funções específicas, queimam a gente na água, mas na verdade a função dela é de defesa no meio aquático, né? Vários organismos não ingerem, não comem aqueles seriam presas fáceis, né? Elas brilham, elas, né, são gelatinosas, molinhas. Se elas não tivessem aquelas células de defesa, seriam predadas, né? Já teriam sido extintas, né? Então, elas queimam a gente na praia, mas o evento mesmo importante do ponto de vista evolutivo é essas células urticantes para se defender dos predadores lá no meio aquático. A gente vai falar disso, mas é um grupão muito grande aqui dentro, tá? De quinidários. Aí, na verdade, o que eu quero dizer, se eles estão aqui em cima, nesse ponto, se chega até aqui, junto com baleia, com pássaros, etc., é porque existem, são espécies atuais, assim como atualmente ainda existem baleias, protozoários, peixes, tá? Eu quero, por enquanto, que vocês tivessem noção de como ler, né, a leitura que vocês podem fazer de um cladograma contando a história evolutiva de um grupo lá de organismos, né, que são esses 8 organismos aqui. Foi um exercício relativamente simples, mas eu gostei que vocês aprenderam, parece, a intenção, né, a intencionalidade que está por trás disso, e também, de certa forma, didático, né, para que vocês entendam. Certo? Para terminar, uma perguntinha. Quem surgiu primeiro? A ostra ou a estrela do mar? A ostra. A ostra. Quem surgiu primeiro, a ostra ou a estrela do mar? A ostra. Vou colocar um pontinho na ostra aqui. Vai ficar em azul. E vou colocar um pontinho amarelo no nó que dá origem ao clado ou ao grupo da estrela do mar de um lado e aos peixes do outro. Vejam, azul e amarelo. Quem nasceu primeiro, então, foi a ostra. Como é que a gente sabe disso? Para alguém que tiver perdido aí, ou desatento, depois assistir de novo a aula, eu vou botar a gravação hoje ainda, tá bom? Depois que eu der a aula para o segundo ADM. Estão vendo aí a linha? Vou colocar uma linha azul, amarela, e aqui uma linha azul, só para ficar diferentinho. Muito bem. Ok, gente? Ok. Então, veja. Muito bem, a maioria, estou vendo aí, a maioria respondeu que esse nó azul, que dá origem à ostra, ele é mais antigo, claro, só era você invisível, né? De forma até, olha, olho nu aqui, ó, você vê que ele está abaixo na linha do tempo, né? E o do nó amarelo, sai essa linha azul aqui, ó, que ela é mais recente, mais jovem, tá? Muito bem. Então, de fato, as ostras, né, os moluscos bivalves, que a gente vai estudar, eles surgiram antes dos equinodermos, onde está a estrela do mar, pepino do mar, os ofiuros, essa galerinha, tá? Muito bem, gente. Dúvidas? Estou salvando esse documento. Dúvidas, questionamentos? Até que foi de boa isso aí. Foi de boa? Foi igual aquele Pronto. negócio lá da... Não deu dor de cabeça, não. Professor. Diga. Diga. Fala, pode falar. Não, é que o Luiz vai falar alguma coisa pertinente, também não é muito, não. Ah, Não, o meu também não. tá. Eu tô com o chat de... Diga, pode dizer. É assim, quando o professor falou aí que ia colocar a gravação depois da aula da ADM, eu fiquei pensando se nós não estamos reclamando demais, sem pensar nos professores que também sofrem que sofrem. Ô, Léa, você é um amor. Tô te vendo aqui, ó.
Boa colocação da Leia, mas não se preocupem, eu, pelo menos o tio Márcio, eu já tô safo desse negócio. Tô me adaptando, assim como vocês. Vocês não fizeram matrícula para ter aula EAD e eu também não estudei para isso. Eu estou aprendendo aqui, certo? Me virando, então organizei um esqueminha aqui que eu acho que do jeito que a gente está fazendo, com algumas melhoras, aí vai ficar mais didático, tá bom? Não se preocupe com isso, professor não. Márcio, se duvidar, ele fez um curso de EAD na Suíça, alguma coisa assim. Não. Eu tô falando de que eu vou colocar hoje, porque eu não deixo acumular, porque senão é o seguinte, aí tem as outras turmas que virão, né? E também tem uma coisa de respeitar os prazos mesmo de vocês. Na verdade, o ideal era que essa aula é que eu queria testar, né, com vocês. Eu não queria chegar com o slide pronto, percebe? Então, mais ou menos para ir vendo o nível que a turma tá, se eu posso acelerar um pouquinho, se eu posso... Que cada turma é um jeito, né? Fatalmente, o segundo ADM não vai ter o mesmo ritmo que vocês. Pode até que eles avancem mais, mas eu gostei, quero dizer que gostei muito desse momento aqui com o segundo mineração. Veja que todos os slides, esses poucos slides que eu montei, a gente estourou um pouquinho o tempo, tá? Uns 10 minutos aqui. Mas sem grilo, não vi ninguém gritar, nem protestar, nem querer queimar pneu. Eu acho que a gente deu conta do que eu tinha programado, foi uma boa, na minha opinião, uma boa revisão, e avançamos nessa parte final para a gente começar a falar, lá, usando aquele cladograma, começar a falar das bactérias, depois, né? Dos outros grupos, os fungos e protistas, e aí vai. Diga. Aquelas bandeiras lá dos países no Instagram que o senhor tem, foram todos os países que o senhor já viajou? Sim. Nossa senhora. 18 países, velho. Brincadeira. Olha os cabelinhos brancos aí, olha os cabelinhos brancos. O professor tá antigo. Eu não tô velho, não. Eu tô antigo. Cabelo branco como é que é? Codinome para dinheiro? Tá. Respeita os meus grisalhos. Então as bandeirinhas ali também é porque a pessoa já viveu bastante. E é o que eu digo assim, ó. Eu venho, vocês sabem, de origem muito humilde, né? Então, eu sempre quero ser uma inspiração para muitos de vocês. O estudo, no meu caso, foi uma opção. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu estudava à noite, eu me virava, e o estudo foi realmente o diferencial para mim. Assim, sem o estudo, eu não teria conhecido esses países, por exemplo, né? Então, é uma coisa que eu sempre deixo de mensagem, que estudar vale a pena. E todo esse esforço, a melhor forma da gente buscar inspiração é a gente pensar assim, por exemplo, lá, eu quero conhecer 18 países igual o professor Márcio,